E aí, magista? Arruma a mochila que a gente vai para mais uma viagem. Meu nome é Husky e você tá ouvindo a Mochila Mágica. É, eu tô pensando bastante recentemente sobre comprar coisas para mim. E eu não tô muito afim de ficar comprando coisa meio que feita em escala, não, assim. Talvez você não tenha me visto bastante nas redes sociais, mas eu gosto muito de moda casual e muito de coisa assim, muito simples, camiseta branca, calça preta, nada com muito detalhe, não. Mas eu tenho lidado um pouco com o fato de que a qualidade do que é produzido é um pouco ruim. E o que isso tem a ver com a gente aqui nessa nossa mochilada mágica? É que quando você é magista e você também é nômade, você precisa escolher bem a dedo as coisas que você quer comprar e carregar. Tudo que você compra, tudo que você leva com você, é você que vai ter que carregar. Você tem que dobrar e colocar na mochila, você tem que saber lavar aquilo, você tem que tomar conta de tudo aquilo, né? Não é como se você fosse sempre ter a oportunidade de mandar lavar em algum lugar especializado. E perceba, isso não é sobre a questão da prestação de serviço, da lavagem de roupa, de louça, enfim, não é isso. Não é uma crítica ao sistema de trabalho, embora isso também seja um assunto que magicamente pode ser discutido, não é o ponto aqui. Mas todas as vezes que eu viajei, não importa se para perto ou para longe, eu sempre senti muita necessidade de levar um objeto que pudesse me remeter àquele lugar, quando eu tive uma conexão muito especial com aquele lugar. E a mesma coisa vale para roupa, né? Apesar de que as roupas não são necessariamente ferramentas mágicas, mas elas vêm dentro desse desejo, ou talvez dessa atitude, de fomentar os mercados locais, especialmente se você é semi-nômade, no sentido de que você mora em lugares e volta para aqueles lugares. Mas mesmo se você for só nômade mesmo, o fato de você estar ocupando aquele espaço e participando daquela comunidade por um tempo, talvez sirva como uma oportunidade para você poder consumir os artistas e designers e as artistas e as designers locais, né? Seja dos móveis que você tem na sua casa, mesmo que temporários, a roupa que você veste, que quando você é nômade isso é mais importante até do que os móveis. E a gente como magista também as nossas ferramentas mágicas. E que elas não vão vir no formato necessariamente de um objeto que você coloca no altar, que você carrega junto com você, né? Porque a gente carrega todas as coisas, então uma estátua enorme de Ganesha, uma cabeça de Buda, essas coisas talvez não sejam a melhor forma de montar um altar. Mas mesmo as coisas que você usa para montar o seu altar, elas podem ser escolhidas de uma forma menos industrial e mais artesanal. Que também não é uma questão ruim de você comprar coisas industriais, não. Mas atualmente eu tenho sentido esse desejo de comprar mais coisas artesanais, e isso tem me lembrado a forma como eu lido com as minhas relíquias quando eu viajo e quando eu estou na minha vida nômade normal. Para falar disso, eu vou resgatar algumas memórias que são pessoais, e aí fica por sua conta tentar entender como que isso encaixa na sua jornada e nos passos que você dá na sua vida, mesmo se você não for nômade, porque tá tudo bem. Eu me lembro que sempre tinha pelo menos uma coisa que me dava uma trabalheira de levar. E era muito legal, porque era uma coisa só, e eu planejava a minha viagem meio que deixando essa coisa por último, para poder carregar ela pelo mínimo tempo possível, né? E essas coisas hoje estão na casa da minha mãe, lá de onde eu venho, e eu deixo lá até eu conseguir achar uma base constante que eu possa me mudar e trazer outras coisas para cá. Se for aqui onde eu tô morando agora, tudo bem, mas para que eu possa, né, construir depois a minha base de onde eu vou fazendo as minhas peregrinações e viajo, moro fora um tempo, volto e por aí vai. Dito isso, eu tenho, acho que a minha relíquia mais preciosa, se você não sabe, eu pratiquei Kung Fu muitos anos, foram 5 anos de Kung Fu, mais alguns anos de Tai Chi. Depois eu morei na China, morei em Macau, fiz Tai Chi lá também, e quando eu morava na China eu viajei por uma das montanhas mais famosas de Kung Fu, né, onde tem o templo Wudan e onde tem a montanha Wudan, e lá é um centro gigantesco de um estilo específico de Kung Fu que tem
também era o estilo de Tai Chi que eu estudei quando eu estava morando em Macau. E é muito central para esses estilos, tanto o Kung Fu Wudang quanto o estilo de Tai Chi que eu pratiquei, o uso da espada. E como magista, a espada é um símbolo muito referenciado, né? A gente usa isso muitas vezes, em muitas situações. Então, tanto quanto uma espada ritual, quanto como uma ferramenta para um esporte que eu pratico, quanto para uma ferramenta de uma arte que eu praticava, talvez o esporte que eu praticava e a arte que eu pratico, quanto como uma ferramenta mágica também, né? E então foi muito interessante. Eu fui buscando um lugar que eu conseguisse achar essa espada que fosse feita do tamanho certo para mim e tudo mais. E é muito complicado, porque essa montanha também é um dos lugares que mais desloca os turistas nacionais na China. Então tem muita gente que vai lá e compra espada de enfeite. E não é muito diferente das espadas de enfeite que a gente acha no Brasil, que não tem uma qualidade boa do ferro, que não tem, né, que é de enfeite mesmo. Então ela tem um monte de finco, um design muito mais impressionante, fica parecendo aquelas espadas do World of Warcraft. E, enfim, então olhei, procurei pra caramba. Nunca falei um mandarim bom o suficiente para conseguir, né, realmente me deslocar lá como se eu não fosse um ocidental. Também minha cara denuncia muito fácil. E ninguém lá fala inglês, então foi uma jornada super interessante. Fiz amizades, consegui construir ali uma rede. E aí essas pessoas foram me levando. A gente foi até que eu achei um lugar e o cara fazia a espada lá, ele me mediu, fez a espada do meu tamanho, e aí foi me perguntando qual era a cor da madeira que eu queria na bainha, qual era a cor do metal que eu queria, e eu fui escolhendo tudo do meu jeito, tudo certinho, até que ficou pronta a espada e a caixa maravilhosa, quando eu seguia dali para um dos momentos mais importantes da minha vida, que era uma coisa que eu queria há muito tempo, estava na minha lista, em inglês a gente chama de bucket list, que é a lista de coisas que você quer fazer antes de morrer, né? E uma delas, para mim, era o Ano Novo Chinês em Beijing. E era o próximo lugar que eu ia. Na verdade, eu ia passar um tempo em Hong Kong, depois eu ia para Beijing. Acontece que o Ano Novo Chinês é a coisa que mais movimenta turistas, o evento que mais movimenta turistas no mundo. Então, em termos de quantidade de pessoas viajando para esse evento, é o Ano Novo Chinês. Ou seja, as regras de segurança no metrô e nos trens estavam muito, muito, muito mais fortes. E aí a coisa complicou, porque eu não podia embarcar com essa espada. Ou seja, eu tive que pedir essa minha rede de apoios que enviasse essa espada para mim por correio pro albergue que eu ia ficar em Beijing, e eu ainda ia passar semanas por fora. E cheguei em Beijing, consegui essa espada, consegui voltar com essa espada para o Brasil, claro, né, despachando tudo com segurança. Mas envolveu muito sacrifício, porque eu tive que fazer muito esforço para conseguir chegar nessa montanha, no meio da China, escalar a montanha até o topo, entender o que estava acontecendo. Tem muito pouca informação em inglês e o meu mandarim não é bom o suficiente. Consegui construir essa rede de contatos lá nesse lugar para conseguir achar esse artesão, artista, né? Não tem muito como fazer a diferença para mim. Conseguir alcançar essas espadas, isso sem falar em saber usar ela, né, que foi um processo de mais de 10 anos de treinamento, enfim, e aí consegui carregar essa espada de volta para o Brasil, e até hoje eu tenho essa espada, e ela me foi muito útil em várias situações já. Ela não está comigo agora, no momento, mas é sem dúvida a relíquia mágica mais poderosa que eu tenho, particularmente. Então, assim, o que eu sinto? Que se talvez eu tivesse comprado essa espada ou mandado fazer essa espada do meu tamanho e numa loja online e escolhesse lá, montasse tipo Subway, ela não teria a mesma força mágica que ela tem. Ela tem essa força porque ela está ancorada em tradições locais, em artesãos locais. E honestamente eu não sei se aquele cara que fez aquela espada é um artesão local de tradição milenar. Eu sei que ele é uma pessoa local que mora, vive, cresceu lá e que fazia espadas para competições de uma arte que foi criada lá e que foi desenvolvida lá e que é mantida lá até hoje. E que eu consegui também sair um pouco do circuito turístico. Esse grande fluxo de turista que tem para essa região específica é de chineses, não é de estrangeiros. Apesar de ser um grande polo do Kung Fu, então tem muito estrangeiro que vai lá para estudar Kung Fu. Então,
Percebe como que é muito menos ter o objeto e muito mais a jornada do objeto e a necessidade de construir o caminho desse objeto até mim. Isso vai valer para tudo. Também tem uma outra ferramenta que eu uso, que é um baron, ou baron, que é um tambor irlandês que tem. Ele tem uma origem muito bizarra, porque tem traços desse tambor sendo usado até no Oriente Médio. Então é uma coisa que talvez seja celta, talvez não, mas para mim não era essa a questão. A questão é que o som daquilo me relacionava bastante com as músicas irlandesas que eu usava por muito tempo na minha prática mágica. Então quando eu fui à Irlanda, eu fui diversas vezes lá, morei lá um tempo, eu consegui esse tambor. E ele é um tambor que não é de mais alta qualidade musical, não. Ele é um instrumento que você compra na loja de música. Mas foi um rolê todo. Eu consegui achar uma loja de música que tivesse isso num preço que eu conseguia pagar. Na época eu estava fodido de grana. Então também foi um processo. Eu consegui encontrar uma coisa que fosse boa o suficiente e local suficiente, que não fosse também os tambores. Porque se você for comprar esses tambores por lá, tem deles pequenininhos e todos desenhados e com uma madeira ruim e com couro ruim. Tem um monte. Tem os também cabulosos, né? Os melhores couros, melhores artesãos que fizeram aquilo. E eu tive que me contentar com um que fosse super simples, sem nada desenhado e que não tem tanta regulagem no couro. Então, portanto, eu precisava cuidar do couro. Preciso hidratar o couro de tempos em tempos, senão o tambor para de funcionar. Então tem todo um cuidado que você tem que ter com o Baron. Inclusive ele escreve todo esquisito, é difícil pronunciar. Se você não souber falar irlandês, eu devo até estar falando o nome errado. O que é curioso, né? Porque eu não estou falando o tempo inteiro de se conectar com a cultura, com a comunidade. Isso aí pode ser uma crítica que eu mesmo me faço bastante, né? E que é até uma coisa que eu gostaria de resolver, mas que é descobrir realmente como é que eu deveria estar pronunciando esse nome. Aí também tem uma questão, né, da coisa chata daquela pessoa que fica falando in English e aí fica mudando o sotaque o tempo inteiro. Mas quando você for nômade, ou se você já é nômade, você vai ver que isso é parte da vida, né? Você vai morar em lugares, você vai viver em lugares que tem outras línguas e pronunciar as coisas diferentes. Eu viajei um pouquinho aqui, mas acho que vocês entenderam mais ou menos o caminho que eu tô indo. Então, no caso desse tambor, foi a busca pelo som daquilo ali. E entender como que as pessoas se relacionam com a música naquele lugar. Porque música irlandesa, música celta, é uma coisa que é muito comum no meio esotérico e que é trabalhado de um jeito meio esquisito, assim. Tem uma coisa muito brega, muito baranga feita em cima disso. Eu, particularmente, não gosto muito do exagero, né, da mistificação, ou do orientalismo, talvez, não seria esse o melhor termo, mas dessa misticismo exagerado que é colocado em cima das músicas tradicionais irlandesas. Teve esse processo de superar isso, teve o processo de entender que eu não ia conseguir um ritual de consagração de não sei o quê, e no fim das contas eu uso esse tambor para fazer outros tipos de música, para fazer outros tipos de uso ritual do tambor, sabe? Então acabou que foi uma relíquia, eu chamo essas coisas todas de relíquias, mas foi uma relíquia mágica que eu consegui trazer e fazer um uso pessoal, individual, que não tem muito a ver com esse contexto inicial, apesar de ser uma ferramenta que nasceu e que carrega essa magia junto com isso, né? Claro, eu também fiz uns cursos sobre como tocar isso tradicionalmente, não sou muito bom de música, não sou músico, mas só para eu ter também uma noção de como que é esperado que aquele instrumento seja tocado, para também poder conservar ele. Dito isso, eu falei o que eu chamo essas coisas de relíquia. Por que elas são relíquias? Porque elas são coisas que você pode comprar em loja, mas elas não são coisas que foram compradas em loja assim, né? Conforme você viaja, o perrengue de carregar as coisas, o peso que as coisas têm, físico ou simbólico, né, traz força mágica para esses objetos. E aí, imagina, se eu andasse com essa minha espada ritual para cima e para baixo, na Europa, por exemplo, as pessoas talvez não fossem entender que aquela espada ali não é uma arma branca necessariamente. Ela é uma arma branca, mas ela não precisa ser usada como arma branca, não é o que eu estou fazendo com ela ali, né? Eu sempre passo com ela por ali, para mim ela é um artigo de esporte, porque ela é sobre praticar tai chi de manhã na praça,
mas não é o único uso dela. Ela também é um uso simbólico, ritual, mágico, né? E também um símbolo de memória mesmo, né? E é isso que vai construindo a força dessas relíquias mágicas. Eu falei aqui de 2 objetos que são grandes e que têm questões. O tambor nunca me deu problema atravessando o aeroporto nem nada, nem estação de trem, nem busão, nem nada. A espada já, mas existem outras coisas que a gente pode fazer. Tem colares que você pode levar, tem joias que você pode levar, desenhos, cartas, um tarô, um conjunto de runas. O meu conjunto de runas mesmo foi comprado numa loja de coisas esotéricas, mas não foi em qualquer loja, entendeu? Então, eu acho que a viagem que eu queria ir hoje é a viagem de como a gente, enquanto nômade, não vai precisar se preocupar necessariamente no lugar que você está comprando a coisa, mas em como que a jornada daquele objeto, a conquista daquele item mágico e a forma como você usa ele e como você consegue transportar ele de um lugar para o outro, a função que ele ocupa na sua vida, seja de roupa, seja de limpeza, seja de um objeto que te permite praticar uma arte que te auxilia na sua magia, seja um objeto que você usa exclusivamente no ritual, ou até uma capinha de telefone que tem um símbolo, ou que você pega ela e faz um símbolo nela, como que isso tem muito mais a ver com a sua conexão, com a sua jornada pessoal, ou com os detalhes com os quais você vai se conectar naquele local, do que de fato com o valor material daquilo. É uma conclusão um pouco óbvia, a gente já sabe, né, que as relíquias mágicas, elas não são necessariamente o valor material delas, embora o valor material delas possa ser um aspecto simbólico que você quer valorizar, mas eu acho que a viagem de hoje é uma viagem sobre como a dificuldade de carregar a sua ferramenta mágica é parte da força e da sua força de vontade de ter aquele aliado enquanto um objeto aliado com você, e de garantir mesmo que aquela presença ali ela vai ser única e ela vai valorizar as culturas que você se propôs a se conectar enquanto você faz suas jornadas pelo mundo, né? E eu acho que se tem uma coisa que o magista nômade ou a magista nômade consegue ter de único, é essa capacidade de transitar entre múltiplas culturas. E se você tiver respeito suficiente pelas culturas, vai ser muito raro que você vai ter o que a gente chama de gatekeeping, né? Que é pessoas que vão te impedir de conhecer os mistérios. Particularmente, eu entendo a necessidade de manter o segredo. É importante você, bom, talvez seja importante para mim que eu respeite os segredos e os limites e os mistérios que você, enquanto uma pessoa que não é local, mas é um nômade ou uma nômade que está vivendo ali naquele lugar, né? Tem um limite de até onde você consegue chegar nos mistérios, mas a minha experiência pessoal também é que se você tiver respeito suficiente e se você realmente se prestar a participar daquela cultura, os mistérios vão ser muito mais revelados do que escondidos de você. Embora também seja importante que não tenha essa expectativa. Sendo assim, eu acho que eu vou ficando por aqui com a viagem de hoje das relíquias mágicas de quem vive de mochila. E boa jornada, a gente se vê por aí. Falou!